Sejam bem-vindos, eis que é chegado o reino de Deus. Tem algumas semanas que eu não postei nada, né? Peço perdão, foi puramente procrastinação. Tem esse problema, mas em nome de Jesus, hoje eu sou liberta disso, esse Egito de procrastinação bate em retirada hoje, no nome de Jesus Cristo, para que eu venha, assim, quase que diariamente trazer aqui um vídeo para vocês e uma reflexão sobre cada capítulo da Bíblia. E nós estamos em Êxodo. Eu estava quase no final de Êxodo, o Senhor me voltou para o início, me fez começar a escrever sobre cada capítulo para trazer para vocês um entendimento, uma reflexão e mostrar como as coisas lá no tempo de Moisés são as mesmas de agora. Trazer essa... Onde é que tá minha água? Menino, deixa ela. Trazer essa analogia do tempo de Moisés no Egito para os tempos de agora, para mostrar para vocês que nada mudou tanto assim. As coisas estão diferentes no âmbito digital, no âmbito de evolução, mas como pode? No mundo espiritual as coisas permanecem iguais. O que Deus disse lá, Ele continua dizendo agora. As promessas que Ele fez no tempo de Moisés, Ele continua cumprindo agora. Então vamos pegar a nossa Bíblia, você pode acompanhar comigo aí, em Êxodo capítulo 5, onde até aqui o Senhor já chamou Moisés na sarça, eles já tiveram algumas conversas. Antes disso, Moisés já foi deixado no cestinho, à beira do rio. Então agora nós vamos começar com a primeira conversa, o primeiro contato de Faraó com Moisés. Vamos lá? Aqui Faraó aumenta a opressão contra Israel. Por que ele aumenta? O que acontece? Nesse momento Israel já é escravo do Faraó. Então vamos lá. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Isso aqui é muito importante, porque em vários momentos a partir daqui você vai ver Deus reafirmando a sua própria identidade para dizer quem Ele é. E é porque o Egito não entendia, não compreendia e não enxergava o poderoso Deus a quem nós servimos. Então vamos continuar. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro e agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. O rei do Egito, porém, respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas? Voltem ao trabalho. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Prestem atenção nessa parte. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir juntar a própria palha. Exijam deles a mesma quantidade de tijolos que já faziam antes. Não reduzam a cota, são preguiçosos. Por isso estão clamando: deixe-nos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Aqui, o Faraó estava dizendo assim, ó: são um bando de preguiçoso, tá sobrando tempo, já que eles são escravos, eu posso ocupar 24 horas do seu tempo, então tá sobrando tempo para eles pensar em coisas que não deveriam, porque, vamos fazer uma reflexão nos dias de hoje, se sobra tempo para você refletir sobre o que tá certo e o que tá errado, alguém vai sair perdendo com isso. Você que estava escravo de um sistema, passa a questioná-lo. Você que estava escravo de um governo, por exemplo, você começa a dizer: mas espera aí, tô achando que isso aqui não está correto. Então vamos dar uma enxurrada de entretenimento vazio e pobre que eu digo assim, sem riqueza de algo que te acrescente,
para que você permaneça escravo daquele entretenimento, não tendo possibilidade de buscar informações, de pensar, de refletir, de orar, de ler a Bíblia. E por que não pensarmos que isso é o Egito que tem nos prendido? Quando nós falamos de Egito, nós estamos falando de escravidão. E naquele tempo era uma escravidão física, mas o Egito que saiu de lá e corre pelo mundo hoje é espiritual, o Egito que nos aprisiona. Então, quando Moisés declara, deixe o meu povo ir, que é o que Deus diz para ele, é uma declaração de libertação e serve para os dias de hoje. Então, se tem algo que está te aprisionando, declare para essa coisa. Me deixe ir, deixe a minha família ir, deixe fulano ir, deixe meu filho ir. No nome de Jesus Cristo, amém. Vamos continuar. Então os feitores e os capatazes foram dizer ao povo, assim diz o faraó, já não darei palha, vocês saiam, recolham-na onde puderem achá-la, pois no trabalho de vocês nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito a fim de juntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam dizendo, completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota designada de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, os teus servos, não recebemos palha, contudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. O faraó respondeu, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Sabe, normalmente quando você se levantar contra aquilo que está te escravizando ou aquilo que está escravizando alguém, isso aqui é uma aula de libertação. Você vai se levantar contra o que está escravizando o teu filho. E você vai dizer, exemplo, espírito de vício, deixe meu povo ir. Tu acha que de primeira ele vai ser liberto? Primeiro vai começar o confronto e a opressão vai aumentar. Porque você agora colocou um alvo nas tuas costas, dizendo, agora eu assumi essa luta, estou intercedendo por fulano e aquela opressão que vinha sobre ele como escravidão, agora virá sobre você como uma grande opressão para dizer, saia da minha frente porque eu não vou largar o osso. Você consegue entender? Faraó nesse momento aumenta a opressão contra Israel porque houve um intercessor, um libertador que foi até ele dizer, deixa o meu povo ir. O Senhor disse que é para você deixá-lo ir. Mas o Senhor também disse a Arão e Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. E por que, Josi? Por que se Deus podia ter feito o coração dele se quebrantar e deixar logo Israel sair? Sabe por quê? Porque no Egito haviam muitos deuses. Eles eram muito idólatras de muitos deuses. E o Senhor queria mostrar através de cada sinal, de cada praga, quem é o Deus dos hebreus? Quem é o nosso Deus? Que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as idolatrias que eles levantaram, sobre todos os deuses que eles levantaram e criaram da própria mente, sobre todos os demônios que eles adoravam, porque os demônios estavam no Egito e foram levantados como deuses, exemplo, Deus Ra, que era o Deus Sol. Uma das pragas do Egito é o sol não sair. Ficou tudo escuro. Isso era só Deus mostrando quão soberano Ele é sobre o dia e a noite, sobre o sol e a lua. Não existe outro Deus ao qual você possa adorar e vamos trazer para os dias de hoje e magnetizar pedras à luz da lua. Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas.
Então, quando nós colocamos a nossa confiança em cima de outra coisa, outro ser que não seja o Deus Todo-Poderoso, nós temos consequências. E a gente vai acompanhar essas consequências ao longo dos próximos dias. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui a esse capítulo. Então o faraó respondeu: preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. E os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes foi dito que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida diariamente. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram. Então Moisés agora vai começar a conversar com os israelitas para pedir a confiança deles, né? O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós, e eles puseram na mão uma espada para que nos matem. Aqui os capatazes hebreus, os capatazes israelitas, estão falando a Moisés e Arão que eles se precipitaram. Então aqui começa a haver resistência. Sempre que você se posicionar, vai haver opressão, a opressão vai aumentar, porque a opressão já tinha antes, né? A opressão vai aumentar, então você vai dizer assim: meu Deus, agora que eu tô orando pelo meu filho parece que piorou. Faz sentido agora? É isso. Então a opressão aumenta e o teu ao redor e até mesmo a pessoa que está que a gente está intercedendo vai vir e vai resistir. Porque olha aqui o que eles disseram: o Senhor os examina e julga. Eles estão duvidando de que realmente o Senhor falou com Arão e Moisés. Gente, isso aqui acontece comigo tanto, vocês não estão entendendo. E deve acontecer com vocês também, porque não é possível que aconteça só comigo não, e com Moisés e Arão. Até porque na Bíblia, quantas vezes a gente vê essa resistência. Então, vai haver resistência. O Senhor os examine e julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus oficiais sobre nós, e lhes puseram na mão uma espada para que nos matem. Isso aqui é falta de confiança no Senhor, falta de confiança nos sacerdotes que o Senhor ergueu para interceder por eles e os libertar. Mas o Senhor vem para mostrar quem Ele é, e Ele sempre vai mostrar com seus sinais e maravilhas, seja de forma simples ou grandiosa. O Senhor sempre vai mostrar, e você só precisa confiar. E essa é a parte difícil, confiar. Aqui Deus falava com Moisés, mesmo assim, às vezes ele duvidava das coisas que estavam acontecendo. Imagina a gente que ouve no Espírito, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos buscar pelo discernimento. Nesse tempo, o Espírito Santo vinha sobre eles. A partir de Jesus Cristo, quando ele ascende, ele manda o Consolador em nós. Então nós temos, além do Consolador sobre nós, nós temos em nós também. Então nós temos contato o tempo todo e direto com o Senhor. Moisés tinha que esperar quando o Senhor vinha falar com ele. E agora nós podemos falar através do Espírito Santo diretamente com o Senhor. Então Deus anuncia a libertação no versículo 22 e 23. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo afinal? Por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar o teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum liberaste o teu povo. E aqui nós podemos discorrer uma pregação inteira sobre esses dois versículos, porque é exatamente assim que Deus age, esperando que tu confie nele, que tu confie no processo. Porque quando você se levantar em favor de alguém, porque o Senhor te mandou fazer, tu já tem que estar preparado para opressão e para resistência, inclusive para os julgamentos. Porque vão resistir te julgando. Vão dizer: como você tá ficando louco, você não tinha que estar fazendo isso, olha bem o que está acontecendo contigo. É por isso que eu digo, tem que orar para ver se é para você, que é para você interceder por tal pessoa. E realmente tem. Só que o Senhor falou contigo, não falou com as outras pessoas. Quem foi chamado para fazer o serviço foi você, não foi as outras pessoas. Como é que as outras pessoas vão saber que você foi chamado a fazer isso se Deus falou contigo e não falou com elas? Deus não tem que dar satisfação para ninguém que está ao teu redor. Então fique tranquilo. Isso que eu tô falando para você, eu também tô falando para mim.
Deus está falando aqui através da minha boca e Ele está me ministrando sobre isso aqui também. Porque eu venho agora viver uma nova fase, e para viver essa nova fase eu estou vivendo a opressão, a resistência, os julgamentos. Mas Deus coloca sempre em nossa vida, preste atenção ao seu redor, pessoas que vão estar do seu lado, serão muito poucas. Pessoas que vão estar do seu lado dizendo, você tá certo, é esse o caminho, eu tô vendo de fora e tá certo, o Senhor tá me confirmando no meu espírito também, tá confirmando no espírito do outro intercessor. Fique tranquilo, Deus coloca as pessoas certas contigo. Moisés não estava sozinho, Deus colocou Arão com ele. Então sempre vai haver alguém que diz, continue orando. Vamos trazer Nemo aqui? Continue a nadar, continue a nadar. Não pare, continue. Por hoje é só. Eis que é chegado o reino de Deus. Eu te espero aqui no próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar o capítulo 6. E são os que eu mais assim, são os que eu mais curti, mas quanto mais eu vou avançando e escrevendo sobre as coisas que o Senhor vai ministrando no meu espírito, mais eu vou gostando. E daí o próximo capítulo eu gosto mais, o próximo capítulo eu gosto mais, e eu espero que vocês estejam sentindo isso tudo aí também, tá? Que o Espírito Santo esteja aí com vocês e sobre vocês e ministrando sobre o que quer que vocês estejam vivendo nesse momento. Amém? Até o próximo vídeo.